Olá, queridos irmãos, bem-vindo a mais uma palestra do Instituto Espírita Amigo Germano. Espero que todos estejam bem. Com a graça de Jesus, iniciaremos a palestra de hoje. Meu nome é Janes. Convido a todos a assistirem as palestras que estão nas nossas redes sociais dos nossos colegas, dos nossos trabalhadores da casa. E também comunicar a vocês que nós estamos com atendimento fraterno de segunda a sexta, na nossa sede, ali na Rua Santana 1225, ao lado do Cardiologia, no bairro Santana. Se você encontrar algum irmão que está com dificuldade, que precisa de um passe, os nossos trabalhadores estarão lá aguardando. É um atendimento presencial, mas com todos os cuidados, com máscaras, né, com afastamento social, com medição de temperatura. Importante, pessoal, se você estiver com alguma dificuldade, passe. Se tiver alguém perto de você, passe. A gente está vivendo momentos difíceis em que as pessoas precisam, né, de alguma orientação, precisam de um passe. Então vamos lá. Hoje então falaremos no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Esse capítulo ele fala em honrai a vosso pai e vossa mãe, e tem vários subtítulos. E nós discutiremos quem é minha mãe e quem são meus irmãos. Eu vou ler aqui para vocês terem uma ideia. Então, imaginar que Jesus estava numa cidade, numa casa onde tinha uma multidão imensa, né, lhe aguardando para ouvir suas palestras, para, né, enfim, para receber alguma cura. E aí que chega a sua mãe e seus irmãos. E eles ficaram para o lado de fora. E o mandaram chamar. O povo que estava ao seu redor lhe disse: Mestre, vossa mãe e vossos irmãos estão lá fora, vós chamando. Aí o mestre respondeu: Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E olhando aqueles que estavam ao seu redor, ele disse: Minha mãe e meus irmãos estão aqui, porque quem fez a vontade de Deus, ou quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Então isso está em São Marcos, capítulo 3, versículo 20, 21, 31 e 35, e em São Mateus, capítulo 12, 46 e 50 do Evangelho, né? Então certas palavras parecem estranhas na boca de Jesus e contrastam, né, com sua bondade e a sua inalterável benevolência com todos. Os incrédulos, né, sempre tem, né, gente? Não deixaram de fazer disso uma arma, dizendo que ele próprio se contradizia. É um fato irrecusável, é que a sua doutrina tem por base essencial, por pedra angular, a lei do amor e da caridade. Ele não podia, pois, destruir de um lado o que estabelecia de outro. De onde é preciso tirar essa consequência rigorosa de que certas máximas estão em contradição com o princípio. É que as palavras que lhe atribuem foram mal expressadas, mal compreendidas, ou não são dele. Tem os homens, né, gente, por trás de tudo isso, né? Admira-se, com razão, ver nessa circunstância Jesus mostrar tanta indiferença para com seus parentes e, de alguma sorte, renegar a sua mãe. No que tange a seus irmãos, sabe-se que não tiveram jamais simpatia por ele. Espíritos pouco avançados, não tinham compreendido a sua missão, sua conduta. Aos olhos deles era bizarra. E seus ensinamentos não lhe haviam tocado, uma vez que não havia nenhum discípulo entre eles. Nem o irmão dele era discípulo, né? Parecia mesmo que partilhavam, até certo ponto, das prevenções dos seus inimigos. É certo, de resto, que acolhiam mais como um estranho, né,
de que como irmão. Quando ele se apresentava na família, eles diziam, né, que parecia mais um estranho do que como irmão. E em São João, no capítulo 7, versículo 5, diz: positivamente os irmãos deles não acreditavam nele. Né? O irmão de Jesus não acredita nele. Os irmãos de sangue, né, gente? Vocês veem que existe um contraste daí, né? Irmão de sangue e irmão espiritual. Quanto à sua mãe, ninguém poderia contestar a sua ternura por seus filhos, mas é preciso convir também que ela não parecia ter feito uma ideia muito justa da sua missão, porque não se a viu jamais seguir seus ensinos, nem lhe prestar testemunho como fez João Batista. A solicitude maternal era nela o sentimento dominante. A respeito de Jesus, supor-lhe ter renegado sua mãe seria desconhecer seu caráter. Um tal pensamento não poderia animar aquele que disse: honrai o vosso pai e vossa mãe. É preciso, pois, procurar um outro sentido para suas palavras, quase sempre velado sob forma alegórica. Então, gente, sob forma alegórica, ele falava muito com parábolas e formas alegóricas, né? Jesus não negligenciou nenhuma ocasião de dar um ensino. Tomou, pois, que lhe oferecia a chegada de sua família para estabelecer a diferença que existe entre parentesco corporal e parentesco espiritual. Meus irmãos, o importante é a gente ter um exemplo, né? A gente sempre tem os exemplos na família, né? Aquele irmãozinho que a gente não consegue criar vínculos afetivos com ele. A gente sabe sempre que tem um. O brabo é quando é só dois, né? Daí um é ruim e o outro é bom, né? E quando é menino e menina, então eles vivem em dois planetas, né? Mas é isso, gente. A gente tem uma família sanguínea, né? E a gente tem uma família espiritual, graças ao bom Deus, né? Então, às vezes essas discórdias de família, né? Essas intrigas de família, Jesus e Deus, né? Nós falamos muito sobre essa passagem. Quem é minha mãe e quem é meus irmãos? Então Jesus já sabia que, na verdade, existia duas famílias, né? Ali fala também da passagem dos irmãos dele, né? Que não acreditavam muito nele. Então, na verdade, de vez em quando a gente vem com pessoas que parece que não fecha, né, dentro da nossa família. Isso acontece com todo mundo, gente. E aí a gente vem de novo com eles, e vem com eles. E assim vai passando a encarnação a encarnação até nós começarmos a se entender, né? Começarmos a parar essas arestas, esses espinhozinhos, né? Que a gente fica se espinhando naquelas reuniões de família, né? Porque um tem mais grana que o outro, porque não sei o quê, porque um não ajuda a mãe, o outro não ajuda o pai. Isso é super normal, né? Sempre tem uma irmã, né, que gosta da outra, e sempre tem uma que é estranha, então vou deixar meus filhos lá, não, deixa lá, deixa comigo, né? Quando vem um parente do interior aí, quando vem um irmão do interior aí, eu quero que fique na minha casa, aí fica na minha casa, o outro reclama, sabe? Uma ciumeira e tal. Mas esse é o lado bom também, né, gente? Tem famílias que são bem afinadas, assim, tu olha assim, nossa, que exemplo de família, né? E tem famílias que, infelizmente, tem muitos conflitos, né? E quando acontece, nós irmos para a erraticidade, a gente vai se encontrar tanto com esses desafetos como com os outros membros, né? Que são os familiares espirituais. Então a gente vai afinando essas existências. Porque a grande moral de tudo isso é que no futuro nós teremos uma grande família universal. Todos seremos irmãos. Quando vai acontecer? A gente não consegue nem resolver os pepinos aqui, né, da nossa família, imagina, de uma família universal. Que na verdade não vai ter tantos problemas, porque no momento que ter uma família
Tu vai pro teu núcleo, tu resolve o problema da tua família, aí depois tu vai resolver o problema do teu bairro, depois da cidade, país, assim vai indo. É só um exemplo, né, gente? Que um dia nós seremos irmãos, nós teremos e seremos irmãos universais. Nós se ajudaremos, né? Não vai ter mais essa questão de um ser mais rico que o outro, mais pobre que o outro. Todo mundo vai se ajudar. Essa é a grande sacada, é a grande finalidade de todas essas nossas existências, né? Nós aparar nossas arestas, tirar nossas maldades do coração, ser mais afetivos, né? E a família é um grande exemplo. A minha mãe hoje, amanhã pode ser minha filha na próxima encarnação, né? A minha irmã pode ser minha esposa, o meu irmão pode ser meu pai, né? Pode ser o meu filho, pode ser meu pai. Então tratem bem os seus filhos, né? Eduquem bem os seus filhos. Gente, e vocês têm que entender que vocês têm uma missão quando vocês têm um filho. E não é passar a mão, não, gente. É Deus coloca na mão de vocês essas, né, esse serzinho, esses coisa mais fofinha, e eles com o tempo eles se transformam. Então é importante vocês que são pais mostrarem quem manda. E não é sendo não é sendo autoritário, né? Mas com exemplos, com coisas palpáveis, coisas reais. Não vamos pedir, não vamos bater, não vamos agredir, não vamos pedir coisas que nós não gostaríamos que fosse feito para a gente. Os filhos, tem filhos que não precisam pedir, eles vão lá, estudam, são comportados, mas tem filhos que foram dados para nós doutrinar, de certa maneira, aprender quem é o pai. Por isso que diz ali, honrai vosso pai e vossa mãe. Tem uma partezinha ali que realmente, mas a gente tem que entender que nós somos o líder, né? Líder no bom sentido, nós somos o chefe da família, como pai ou como mãe, e não deixarmos eles fazerem tudo. Tá certo, pessoal? Nós temos uma missão grandiosa, né, de unir, né, esses irmãos todos na nossa família, unir nossos pais, os nossos filhos, nossos netos. E esses são os nossos irmãos de sangue, e tem os nossos irmãos também espirituais, que são amigos que se colocam diante de nós e a gente acaba convivendo anos e anos e acaba se tornando quase da família. Muito importante isso, gente. Então agradeço, espero que tenha sido útil para a nossa caminhada, lembrando de sempre fazer o bem e entendermos os nossos familiares. Um grande abraço, que o nosso Mestre nos proteja hoje e sempre. Que assim seja.